Então, meu irmão, minha irmã, bom dia para todos. Sejam bem-vindos a essa nossa reflexão, essa meditação da Palavra de Deus, para essa quarta-feira, dia 23 de outubro. Eu te convido, então, a deixar o seu like e também a compartilhar essa mensagem com a sua comunidade. Vamos, então, iniciar a leitura do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, mais uma vez, a palavra hoje traz para nós esse tema da vigilância, que ontem também nós ouvimos no Evangelho da terça e se repete hoje no Evangelho da quarta-feira, onde Jesus ele explica através de parábolas esse pensamento. E Jesus sempre usava as parábolas para deixar claro para as pessoas aquilo que ele estava dizendo e para fazê-las meditar mais profundamente. E aqui aparecem duas parábolas, a parábola do ladrão e o dono da casa, e a parábola do mestre, do administrador fiel. E Jesus narra essa parábola do ladrão e do dono da casa justamente para mostrar que o ladrão pode chegar de maneira inesperada. Não é possível prever a chegada de um ladrão. E isso mostra a imprevisibilidade do retorno de Cristo. Portanto, é uma reflexão que faz com que o homem da casa, o dono da casa, sem saber quando isso pode acontecer, ele tem que estar simplesmente preparado, vigilante, e ele tem que manter um estado de alerta contínuo, se ele não quiser ser pego disso, preso. Portanto, Jesus fala aqui de uma hora inesperada, na verdade, que é uma ênfase naquilo que é imprevisível. Existem coisas previsíveis na nossa vida e coisas imprevisíveis. Portanto, a gente tem que viver a nossa vida como se fosse o último dia. Cada dia sendo vivido como se fosse o último dia. Essa é a melhor maneira da gente ficar tranquilo, com a consciência descansada diante de Deus. Porque, caso contrário, a gente pode sempre estar com a nossa consciência pesada, sempre estar achando que falta algo na nossa vida, que a nossa vida não corresponde exatamente ao que Deus quer. Isso torna tudo muito frágil na nossa vida, muito temeroso, na verdade, também. Portanto, a melhor coisa é fazer o bem e viver com consciência tranquila. Depois, Jesus mostra as consequências da infidelidade também. Pois ele avança aqui com o servo infiel, ou seja, aquele que abusa da confiança do seu Senhor e vive de forma egoísta e, de fato, ele se torna um mau exemplo, mas ele pratica o mal, ou seja, é aquela licença para pecar. Então, nós temos que evitar a tentação de pecar e de fazer o mal, porque isso não é da vontade de Deus. Deus nos deu a liberdade, porém, sabemos que
A nossa liberdade, ela existe sempre para escolher o bem e o amor, e nunca para pecar. Embora nós tenhamos livre-arbítrio também para fazer o mal, mas sabemos que a nossa vontade tem que estar sempre em Deus e procurando fazer o que lhe agrada. Ou seja, a tentação de afastar-se de Deus também é algo que ronda a nossa vida. Portanto, a gente tem que estar alerta e vigilantes nesse sentido. E o servo infiel dessa parábola, ele recebe o castigo, é claro, ele é castigado, mostrando que o pecado tem consequências na nossa vida e que a gente deve se arrepender. Deus, ele dá o perdão, porém as consequências do mal também vão aparecer ou transparecer na nossa vida. Não significa que vamos ser isentos dos efeitos do mal que praticamos. E, portanto, a gente tem que pensar aqui na questão da resposta pessoal que devemos dar a Deus. Como a gente dá essa resposta pessoal a Deus? Nós temos dons, nós temos talentos. O que nós temos feito com isso exatamente em nossa vida? Será que nós estamos utilizando isso para o bem? Ou será que escondendo isso, enterrando isso? Enfim, quanto mais Deus nos dá, mais Ele espera de nós. Portanto, a gente tem que pensar exatamente assim, o exemplo da plantação. O homem investe rios de dinheiro na sua terra para a colheita. É claro que ele tem expectativa de colher. Deus, ele nos deu dons, talentos, habilidades para servi-lo e para servir as pessoas. Portanto, a gente tem que usar esses dons e Deus tem a expectativa de ver frutos na nossa vida. Como a gente aplica isso à nossa vida de cada dia? Muito simples. A palavra de Jesus, ele está realmente fazendo as pessoas entenderem na prática como que eles têm que vivenciar o Evangelho, o reino de Deus. Portanto, viver em constante vigilância, porque esse é o ponto principal da sua reflexão. A vigilância que vem pela oração, que vem pela meditação, que vem pela prática contínua do bem, evitando, claro, a tentação do mal, da soberba, do orgulho, do egoísmo, que são coisas que rondam a nossa vida, o nosso interior, o nosso coração. Ser fiel aos nossos compromissos também, diante de Deus, diante dos irmãos. E usar os nossos dons para o bem, sempre para o bem. Os dons não podem ser contaminados com o mal, nunca fazer isso. Ou seja, levar uma vida justa e uma vida santa. Pois bem, vamos agora para a nossa reflexão final. Lembrando que hoje a gente tem um santo chamado São João Capistrano, que viveu no século XIV, 1386, ali por ali, e foi tempos muito difíceis. João Capistrano, ele dedicou a sua vida a Deus, e ele viveu num tempo muito difícil, que era o tempo da peste negra na Europa, aquele tempo também da Guerra dos 100 Anos. Então, um homem que colocou toda a sua vida a serviço de Cristo para evangelizar em tempos muito árduos e muito difíceis. Bem, nós também vivemos tempos difíceis, sem dúvida nenhuma, como João Capistrano, que aliás tem um vídeo hoje, eu coloquei no canal também, a reflexão sobre ele. Pode buscar nos cards da playlist Vida dos Santos. Tem uma playlist e hoje tem João Capistrano, para entender melhor e aprofundar melhor e enriquecer melhor essa reflexão que eu estou fazendo com a vida dele, pois eu estou apenas dando uma reflexão final. Mas vamos ficar com essa palavra final. Deus, ele espera muito de nós. Ele coloca expectativas em nós. Porém, para correspondermos às expectativas de Deus, nós temos que vigiar, orar, estarmos atentos à vontade de Deus a cada dia. Então, irmão, vamos agora concluir a bênção final e que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, o seu trabalho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Um bom dia para todos, bom trabalho.